Olá, vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje vamos apresentar a introdução dos testes não paramétricos. É importante salientar que os testes não paramétricos que iremos abordar nos próximos vídeos necessitam que as variáveis envolvidas tenham, no mínimo, mensuração qualitativa ordinal. Tais testes transformam as medidas em postos. Desta forma, não podem ser aplicados em variáveis qualitativas nominais, já que não faz sentido organizar tais dados em ordem. Como exemplo, podemos citar a variável coloração. Não é possível ordenar as cores vermelha, amarela, azul, etc. De forma diferente, medidas de uma escala como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo podem ser ordenadas. No caso de variáveis qualitativas nominais, existem vários testes estatísticos baseados na distribuição chamada Q-quadrado. Muito bem. Bom, o que nós vimos anteriormente foram os testes paramétricos. Então, o teste T-Student, a ANOVA e também intervalo de confiança, né? Os tipos de intervalo de confiança. Esses são testes paramétricos. Bom, um teste não paramétrico é um teste que não requer que a distribuição da população seja caracterizada por certos parâmetros, como média e desvio padrão. Quando é que nós utilizamos os testes não paramétricos? Bom, a primeira situação é quando as suposições dos testes paramétricos não são validadas. Por exemplo, se num conjunto de dados quantitativos contínuos nós não conseguimos encontrar normalidade, ou mesmo fazer uma transformação que gere a normalidade, então nós podemos recorrer a um teste não paramétrico, né? Substituir o teste paramétrico por um outro não paramétrico. Ou ainda numa segunda situação, e aí não tem jeito, tem que utilizar o teste não paramétrico mesmo, quando os dados são medidos por medidas qualitativas ordinais. Ok, então vamos ver um exemplo aqui. Eu imagino que nós estamos fazendo uma pesquisa que busca a satisfação de consumidores. E nós vamos utilizar uma escala hedônica. Por exemplo, aquela gostei muito, gostei, nem desgostei, desgostei, desgostei muito, alguma coisa semelhante a isso. Observe que a gente, de maneira geral, associa a cada uma das classificações, né, gostei muito, a um número. Mas é importante a gente salientar que não é porque é número que tem uma mensuração quantitativa. Então, às vezes, pode aparecer numa situação valores numéricos, mas esses valores numéricos estão associados, né? Eles não são mensurações como de uma balança, de uma fita métrica, por exemplo. Eles estão associados a uma característica qualitativa ordinal. Por isso, 5 para gostei muito, 4 para gostei e assim por diante, tá certo? Então, cuidado, não vá se confundir nisso. Bom, e quais são as vantagens do uso dos testes não paramétricos? Bom, podemos trabalhar tanto com medidas quantitativas quanto qualitativas, as qualitativas ordinais, né? Não necessitamos que a distribuição dos dados seja normal, né? E não se baseia em parâmetros de distribuição. Desta forma, não necessitamos de variâncias homogêneas, como, por exemplo, no caso da ANOVA. Mas nós temos desvantagens, né? No caso em que aplicamos para o mesmo conjunto de dados com mensuração contínua, quantitativa contínua, o teste não paramétrico apresenta menos informação em relação ao teste paramétrico. Ou seja, o teste não paramétrico não consegue ver tão bem a diferença aonde o teste paramétrico consegue ver, tá certo? Ele perde informação, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Além do que, não existe intervalo de confiança para teste não paramétrico. Então a gente pode dizer que um grupo apresenta um resultado maior que o outro, mas nós não vamos conseguir decifrar o quanto a mais, diferente nos testes paramétricos. Como característica dos testes não paramétricos. Então nós vamos ver nas próximas aulas que existem testes não paramétricos para substituir os testes paramétricos, tá certo?
Então, um teste T-Student para comparação de duas amostras independentes. Nós temos um teste não paramétrico para substituir isso. Mas também tem uma característica importante que é a utilização de postos pelos testes não paramétricos que nós vamos ver. Então, os testes não paramétricos que nós vamos ver, eles utilizam postos e não os resultados originais de dados quantitativos, por exemplo. Não entendeu? Como assim? Então vamos ver. Aqui um exemplo. Você imagina que você tem como dados originais uma medida quantitativa, como essa que está aparecendo, 125,5 centímetros, 67,2, 24,3 centímetros e assim por diante. Como é que os testes não paramétricos trabalham? Eles vão colocar esses dados em ordem, do menor para o maior, geralmente, e aí eles vão substituir esses valores pelos postos. Então, veja, o 24,3 é o primeiro valor menor, por isso aparece, né? Temos aqui, ó, por isso aparece esse 1. Esse 1 significa que é o primeiro. Depois, o segundo valor menor seria o 43, o terceiro menor, o quarto e o quinto menor, ou seja, o maior valor seria o 135. Ou seja, ele vai trabalhar com os postos. Esses resultados originais ele vai descartar, ele não vai trabalhar com isso. Então perceba que você, na verdade, está perdendo informação. Por quê? Porque imagine que eu diga para você que você ficou em terceiro lugar na prova, né? Numa determinada avaliação você ficou em terceiro lugar. Não deixa de ser uma informação, mas terceiro lugar pode ser uma nota boa, mas pode ser uma nota ruim, na verdade? Ou seja, esse tipo de medida é um tipo de medida que perde informação. Muito bom, um abraço.